O Nair começa dizendo que tem uma garota se aproximando e pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Ele fala que não vai mentir e fala que ela é bonita. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é muito bonita. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e tenta se apresentar. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que o nome dela é Jayla. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ele fala que o dia dele está muito melhor agora depois que ele a viu. Ele fala que gostou das tatuagens dela e pergunta o que está escrito. E em seguida diz, ela acreditou e fala que não consegue ler o resto. Ele pergunta o que está escrito e ela diz que está escrito, ela acreditou que podia. E ele diz que gostou disso. Ele fala que não quer tomar muito tempo dela e pede o Instagram dela. Mas como ela diz que não vai dar pra ele, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que tem. Ele fala que lamenta por ouvir isso e diz que não está vendo ninguém ali agora. E ela fala que o namorado dela não pode ficar do lado dela o tempo todo. Ele fala que se ele fosse o namorado dela, estaria sempre com ela, e diz que pelo menos caminharia do lado dela. Ela fala que está bem, mas ele fala que pode ficar melhor, e ela diz que ela tem um namorado. Ele pergunta se ela está feliz e ela fala que está. Ele fala que respeita isso e diz para ela aproveitar o resto do dia, e ela diz que tudo bem. Ele fala que definitivamente ela é bonita, mas se ela tem namorado, ele vai respeitar. Ele diz que estava tentando ver se ela ia desistir ou não. E ele fala, opa, ela tá voltando. Ele fala, caramba, ela acabou de dizer que tem um namorado, tem um namorado. Ele fala que se isso for verdade, ela deveria ter seguido o caminho dela. E em seguida ele pergunta, por que será que é tão difícil ser fiel? Ele fala, caramba, você tem um namorado? Seja fiel. E agora, quando ela se aproxima dele, ele pergunta, e aí? Ela pergunta se esse carro é dele, e ele fala que é. E em seguida pergunta se ela está vendo ele ali dentro, e pergunta se não é isso. E mais uma vez ele fala que o carro é dele, e pergunta, e aí? Ela fala que não pode dar o número para ele, mas o Instagram tudo bem. Mas ele diz que quer o número, e fala que o Instagram ele não quer mais. Ela fala que vai dar o número para ele, e ele pergunta se ela tem certeza, e ela fala que tem. Ele pergunta, e se o namorado dela descobrir, e ela fala que não vai. Ele pergunta como ela sabe que não vai, e ela fala que não vai. Ele pergunta se o namorado dela não dá uma verificada no telefone dela, e ela fala que não. E em seguida diz que o namorado dela não é desses. Ele fala que então ela é sorrateira e pergunta se ela tem 2 telefones, e ela diz que não e fala que é só um. Ele pergunta como ela vai fazer, e ela fala que vai colocar o número dele, mas vai salvar com o nome do primo dela. E ele fala, caramba, e pergunta se ela já fez isso antes, e ela fala que não. Ele fala que foi bem pensado, que mesmo que o namorado dela verifique o telefone dela, vai pensar que é o primo dela. E em seguida diz, caramba. Ela fala que ele não vai descobrir, ele pergunta como ela sabe disso. E ela diz que o namorado dela é muito lento. O Nair diz que, pra falar a verdade, ele também não é do tipo de ficar conferindo o telefone. Ele fala que então tudo bem, e pergunta quanto tempo ela está com o namorado dela, e ela diz que há 1 ano. O Nair pergunta se ele é dali mesmo e ela fala que é. Ele fala, caramba, vamos supor que nós dois estamos juntos e de repente ele liga, o que você vai dizer? Ela pergunta por que isso importa e fala que ela sabe lidar com esse tipo de coisa. E diz também que ela já está acostumada. Ele pergunta como ela se sentiria se o namorado dela também fizesse a mesma coisa com ela. E como ela fica rindo sem graça, ele pergunta como ela se sentiria. Ele pergunta se ela gostaria e como ela diz que não, ele pergunta então por que ela faz isso. Ele pede pra ela não levá-lo a mal, fala que ele acha ela muito bonita, mas que ele só está tentando entendê-la. E fala que sinceramente ele não sabe se ele quer se meter entre eles dois, já que ela tem um namorado. Ele fala que em algum momento isso não vai dar certo e que ele acha que ela não vai deixar o namorado dela por ele. Ela pergunta se ele quer que ela deixe o namorado dela por ele e ele fala que não está dizendo isso, mas se ela quiser fazer isso, tudo bem. E ela começa
começa a rir. Ele pergunta se ela faria isso e ela fala que é melhor deixar essa conversa para mais tarde. E em seguida fala que ela ainda não o conhece. Ele pergunta se ela acha que isso pode acontecer e ela fala que sim. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta se ela nasceu ali mesmo em Houston e ela diz que não. Ele pergunta se não e pergunta onde. Ela fala que é do Colorado. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que há 1 ano. Ele fala que então, logo que ela chegou ali, conheceu o namorado dela e ela fala que é verdade. E ele diz que tudo bem. Ele pergunta se eles estão felizes juntos e ela diz que sim. Ele pergunta então por que ela está conversando com ele. E como ela não responde, ele pergunta novamente. E ela diz porque ele é uma gracinha. Ele pergunta se então toda vez que ela encontra um cara legal, se ela trai o namorado dela. E ela diz que não, e ele pergunta quem está mandando mensagem pra ela e pergunta se é o namorado dela, mas ela fala que não. Ela pergunta se ele não é do tipo que fica verificando o telefone. Ele fala que não com certeza, diz que é preciso ter confiança no relacionamento, mas que isso se constrói com o tempo. Ele fala que se o namorado dela não confia nela, não deveria estar com ela, e que geralmente é assim que ele faz. Ele fala que já deu pra ter uma boa noção de como ela se move, e como ele não é mais especial do que ninguém, provavelmente ela faria a mesma coisa com ele. Ela fala que também não é bem assim, ele pergunta como não e fala o que tornou ele tão especial. Ela fala que gostou da energia dele e ele fala que ela também gostou da energia do namorado dela. E fala que é por isso que ela está com o namorado dela e pergunta se não é isso. E ela diz que sim. Ele fala que então é a mesma coisa. Ela fala que não sabe, mas que talvez ele possa ser melhor. Ele fala que então tudo bem e a convida para entrar. Ele pergunta e aí e também pergunta quais são os planos dela para o resto do dia. E ela diz que não tem muita coisa. Ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é garçonete. Ele pergunta quanto tempo, ela diz que não tem muito tempo e que acabou de começar. Ele pergunta como está sendo, ela fala que está sendo bom. Ele fala que é do ramo imobiliário, tem alguns imóveis e tem alguns prédios comerciais. E fala que o trabalho dele toma muito tempo dele. Ele pergunta qual o tipo dela e ela começa a rir e fala que não gosta desse tipo de pergunta. E ele pergunta por que não. Em seguida ele pergunta se ele faz o tipo dela e ela fala que sim. Ele pergunta por que ele faz o tipo dela e ela diz porque ele é bonito e também é bem sucedido. E ele fala que entendeu. Ele pergunta se ela vai deixar o namorado dela por ele e ela diz que ele é muito doido. Ele fala que ele gosta de mulher fiel e que ela teria que decidir. Ela fala que não pode abandonar um relacionamento antes de saber quem realmente ele é. Ele fala que então ela precisa conhecê-lo primeiro para depois ver se ela vai deixar o namorado dela. E pergunta se é isso que ela está tentando dizer, e ela fala que sim. Ele pergunta o que ela acharia se o namorado dela fizesse a mesma coisa com ela, e pergunta se ela não é fiel. Ela diz que é fiel e ele pergunta o que é fiel? Ela fala que respeita o namorado dela e ele pergunta como assim você tá no carro comigo agora? E em seguida ele fala que não está entendendo e fala pô, você tá comigo agora no carro? E ela diz que ainda não aconteceu nada. Ele pergunta o que o namorado dela vai pensar se souber que ela está ali dentro com ele. Ela fala que não sabe e ele fala que provavelmente ele o deixaria, mas ela diz que não. Ele fala que ele acha que o namorado dela terminaria com ela e em seguida diz que já foi o suficiente e fala que ela pode sair. Ela pergunta como assim e ele fala que pra ele já é o suficiente. E em seguida diz que ele não curte traidoras. Ela fala que ele não pensou assim quando ela estava na calçada, mas ele diz que não fica com traidoras. E em seguida diz que ele está legal e se despede dela. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que está falando sério. E deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta por que ele está fazendo isso e ele fala porque ela tem um namorado. Ela fala que vai embora e ele diz que tudo bem.